Estimados irmãos, estimados amigos, as nossas saudações fraternas a todos que nos escutam, que nos ouvem. A partir desse momento, com grande alegria, nós damos início então a mais um Evangelho no Estúdio. Hoje com um tema bastante delicado, do Evangelho capítulo 5, o suicídio e a loucura. Mas para demarcarmos o início mais uma vez da nossa atividade, vamos nos recolher em prece, rogando ao Pai Altíssimo, ao Senhor da vida, que nos envolva nas suas vibrações de amor, de saúde, de carinho, de equilíbrio, para que possamos nos robustecer, nos fortalecer para os desafios da vida. Obrigado, Pai da vida, pelo sol, pelo céu, pelo alimento que nos mantém vivos. Obrigado pelo alimento físico, mental e espiritual. Te pedimos ainda, Pai amado, que nos envolva de bom ânimo, de energia, de muita boa vontade e bom ânimo para concluirmos todas as nossas tarefas que assumimos diante de Ti no início dessa encarnação. Que assim seja. Então, pessoal, vamos adiante no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o tema é um tema um pouquinho delicado, o suicídio e a loucura. Então, nós vamos ler esse trecho e, na sequência, vamos fazer alguns comentários a respeito. Vamos lá. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vou repetir essa frase. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o espírito lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele percebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que o colocaria acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura extrema, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre a causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser feliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só desespera se não vê termo para os seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas para aquele que não acredita na eternidade, que acredita que tudo nele se acaba com a vida, está se oprimindo pelo desgosto e pelo infortúnio. Não vê senão o termo, senão na morte. Não esperando nada. Acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão e promovem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber,
para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? Que eles poderiam dizer para isso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale nele cair imediatamente, que mais tarde e, assim, sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível, terrível responsabilidade. Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda totalmente. O crente sabe que a vida se prolonga eternamente, indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, coragem moral. E já caminhando para o fim da nossa leitura, o Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar a sua posição extremamente infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Vou repetir esse trecho. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar a sua posição infeliz e provar que ninguém viola as leis de Deus. Ninguém viola as leis de Deus. Aqui, exatamente, ninguém viola as leis de Deus sem se tornar extremamente infeliz. Há entre os suicidas aquele cujo sofrimento, por ser senão temporário, ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que se pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza da vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais tenha sido infeliz e mais resignado na terra, como nós falamos na semana passada. A certeza de que, abreviando a sua vida, alcançará um resultado justamente o contrário do que esperava. Se ele achava que ele ia, com o suicídio, resolver o problema, ele agrava ele 1000 vezes. Que se livra de um mal para chegar a um muito pior, pois mais longe, mais terrível que se engana, se crê, em se matando, ir mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo total para aquele que se reúna no outro mundo seus objetos das suas afeições que esperava ali encontrar, de onde a consciência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita ou um pensamento próximo, né, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita
sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica do outro dele o desvia, o que está confirmado pela experiência. Vamos então aos nossos comentários. Nós espíritas temos a certeza absoluta da vida após a morte. Nós espíritas cremos num Deus soberanamente justo e bom e que tem as suas leis e que coloca claramente que abreviar a própria vida é simplesmente trazer muito mais sofrimento ao que já se tem atualmente. E digo mais, aquele que comete o suicídio, além de causar sofrimento para si, distribui um sofrimento enorme para os que ficam, e eu tenho experiência para falar com relação a isso, pois passei por isso em minha família. E posso dizer, é uma sensação terrível ter que enterrar um ente, um familiar querido, que perdeu a vida por escolha própria para o suicídio. Então, em breves palavras, o que eu posso dizer do fundo do meu coração é que se alguém em volta de você, ou você mesmo, esteja passando por um momento muito grave na vida, e isso acontece. Isso acontece também da gente, de repente, pensar em abreviar o sofrimento, isso é natural que assim o seja, não será pelo suicídio que nós conseguiremos reduzir esse sofrimento. Não será. O sofrimento só vai aumentar 1000 vezes. Diante do sofrimento extremo, busquemos ajuda. Busquemos a Jesus na nossa prece, porque Ele vai colocar alguém no teu caminho que vai te direcionar para um local de atendimento. Alguém aparece na vida, alguém vai aparecer na sua vida ou na minha vida, na vida de quem está passando por um momento gravíssimo, que vai te indicar um caminho de luz, vai te indicar um caminho de refazimento, de saúde espiritual. Jamais se entregue, meu amigo, meu irmão. Jamais se entregue a essa ideia funesta. Jamais se deixe envolver por esse materialismo absurdo que diz que morreu, acabou. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não acabou, não vai acabar. Não vai se prolongar. Nós somos seres eternos. A nossa vida é só uma, mas não é a vida do corpo físico, é a vida do espírito. Essa vida é eterna, nós somos eternos. O corpo, ele é passageiro, o espírito é imortal. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos vivendo uma experiência corporal. Nós temos o dia que nós chegamos e nós temos o dia que Deus vai nos chamar para a pátria espiritual. Não sejamos nós a pular essa etapa e querer voltar antes. Jamais busquemos o retorno antecipado, meus amigos, meus irmãos. Procuremos propagar essa ideia de que a vida continua. Essa é a singela tarefa que nós passamos para todos que nos escutam e nos assistem. Refletir a respeito da vida, de que ela é eterna e que nós temos sim o direito e o dever da vida sempre. Sempre. Repito, se as angústias, se o desespero lhe envolver, como já me aconteceu, pois eu sou um ser humano também como qualquer outro, busquemos a ajuda através do CVV, através de uma casa espírita, através de uma igreja católica, através de uma casa evangélica. Temos inúmeros caminhos, através de um bom psicólogo, um psiquiatra, um médico, um amigo, um parente, um avô, uma avó. A vida está ao nosso redor, dizendo, fica com a gente. Não parta dessa forma. Busquemos sim, meus amigos, meus irmãos, a vida em toda a sua plenitude, pois esse assunto é muito sério. Quem tiver curiosidade de entender o que acontece com o espírito suicida, eu recomendo um dos livros mais belos da doutrina espírita,
chamado Memórias de um Suicida, escrito por Dona Ivone Pereira do Amaral. Recomendo esse livro. Não é um livro nada fácil. Posso lhes garantir, não dando spoiler, como se diz, mas ali mostra o que acontece com quem tira a própria vida. Então, dessa forma, meus amigos, meus irmãos, já caminhando para o fim da nossa reunião, desejamos a todos uma excelente semana e vamos demarcar com uma prece, uma curta e breve prece final, rogando a Jesus, o Mestre dos Mestres, que derrame sobre nós as bênçãos do alto. Que essa luz divina possa penetrar a nossa alma, nosso espírito, nosso coração, nos enchendo de alegria, de força, de fé no futuro, de vontade, de um desejo ardente de plantar virtudes, de cultivar virtudes, de cultivar boas ações e colher essas boas ações, porque teremos a colheita de tudo aquilo que nós plantarmos. Então, Pai amado, te pedimos que nos proteja, que nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Pela presença de todos, o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade no nosso Evangelho no Estúdio. Uma ótima semana a todos. Que assim seja.